quero convidar você a abrir sua Bíblia no Salmo de número 90, no versículo 12. Salmo de número 90, no versículo 12. E a palavra do Senhor diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Estamos no último domingo do ano 2019 e muitos de nós fazemos uma retrospectiva do ano que se passou. Alguns têm costume de fazer balanços para saber se todos os planos que foram colocados no papel deram certo ou não. E se as metas foram alcançadas. No texto acima, no texto que lemos, nós estamos vendo uma oração de Moisés. Moisés escreveu esse salmo de número 90 como uma oração. E ele está pedindo a Deus: Deus, me ensina a contar os meus dias, para que meu coração alcance sabedoria. E quando eu estava lendo, eu digo: Senhor, verdadeiramente, eu preciso aprender a contar bem os meus dias, para que eu possa me tornar cada vez mais sábio. Então eu comecei a fazer uma retrospectiva, mas não do último ano, uma retrospectiva da minha vida. E comecei a me lembrar das histórias da minha vida. E eu me lembro que com 2 dias de nascido, o leito onde eu estava no hospital pegou fogo porque teve um curto-circuito. É por isso que eu sou mais queimado da família. E Deus me livrou. Com 20 dias de nascido, está minha mãe aí, que pode confirmar isso. O médico queria fazer uma cirurgia em mim, que poderia ter sido resolvida com outra coisa, e graças a Deus foi, não precisei fazer cirurgia. E eu comecei a me lembrar a minha infância, a minha adolescência, a minha juventude. Com 14 anos de idade eu fui chamado para o ministério pastoral. E eu comecei a contar os meus dias. E dizer: Senhor, muito obrigado. Muito obrigado. Porque o Senhor tem feito maravilhas. Porque o Senhor é bom. Porque a sua fidelidade dura para sempre. E fiz uma coisa interessante, comecei a contar os dias. E até hoje, eu já vivi 15.057 dias. 15.057 dias da graça de Deus. Tem alguns aqui que tem mais, tem outros que tem menos. Mas todos os nossos dias, sem exceção, foram sustentados pela poderosa mão do Todo-Poderoso. É por esse motivo que o salmista, no Salmo de número 100, no versos 4 e 5, ele disse que devemos entrar na presença do Senhor com ações de graças, e em seus átrios com louvor, dando graças e bendizendo o seu nome, porque Ele é bom e o seu amor leal é eterno, e a sua fidelidade permanece por todas as gerações. Eu faço parte da segunda geração de cristãos e de pastores. E haverá outras gerações, porque a misericórdia e a fidelidade do Senhor, ela se expande para gerações. E não é porque eu quero que Jonathan seja pastor, é porque ele tem chamado.
Cada vez que o nosso coração se enche de gratidão a Deus, Ele nos enche com sabedoria. Cada vez que você agradece a Deus pelos seus dias, Ele dá sabedoria a você. Cada vez que você é grato com seu irmão, com seu líder, com seu amigo, com seu pastor, com sua esposa, com seu esposo, Ele enche você de sabedoria. Por isso devemos lembrar de tudo que Deus tem realizado em nossas vidas e engrandecer e agradecer o nome do Senhor. Pode preparar, Flávio, aquela. E eu me lembro de todos os dias com que o Senhor tem estendido a sua mão. E eu digo, Senhor, muito obrigado. E é por isso que eu quero dizer: queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Sim, Senhor, pois só tu és o Deus eterno. Quantos têm motivos para agradecer nessa noite? Então cante e diga assim: queremos o teu nome engrandecer, sim, Senhor, e agradecer-te. Sim, Senhor, confiamos, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céu. Nunca esqueça de agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito, por todas as seus livramentos, as bondades, o seu amor, as maravilhas, e principalmente pela tão grande salvação. Provérbios capítulo 16, número 9, diz que no coração do homem, o homem planeja o caminho, o seu caminho, mas é o Senhor que determina os seus passos. E na verdade, cada um de nós aqui temos planejado alguma coisa. Estamos chegando, como eu falei, ao último domingo de 2019. E talvez alguns já fizeram o seu planejamento para 2020. Mas deixe eu dizer uma coisa: o homem planeja, mas Deus determina. Nós podemos escrever, fazer planos e dizer: Senhor, 2020 será assim, assado. Mas é o Senhor que vai dizer: meu filho, minha filha, 2020 será assim, porque eu determino. E aí o Senhor ministrava no meu coração nesses dias sobre sonhos. Quantos aqui têm recebido sonhos da parte de Deus para a sua vida? Levante sua mão. Deus, Ele derrama sobre seu povo, sobre cada um de nós, sonhos da parte dEle. É lógico que também tem sonhos nossos, e é lícito nós sonharmos. Mas deixa eu dizer uma coisa a você: não existe nada melhor do que experimentar os sonhos que Deus tem para nós. Deus nos fez a sua imagem e semelhança, e por isso nós sonhamos. No Gênesis, Deus começou a planejar e sonhar, e diz assim: faça-se a luz, e assim se fez. E Ele formou o homem, porque Ele sonhou com um ser com o qual Ele queria um relacionamento íntimo. E Ele fez o homem, e aqui estamos nós. E esse coração, ele
Foi passado para nós nesse DNA. É por isso que nós sonhamos. É por isso que sonhar faz parte da nossa vida, mas sonhar é projetar algo que está no imaginário, para que esse imaginário possa se tornar realidade. E Deus é o nosso Criador, então Ele é concretizador de sonhos. Só Deus concretiza os sonhos. Há muito tempo atrás, eu nem imaginava estar parado aqui dia 29 de dezembro de 2019. Mas o Senhor concretiza sonhos. Sonhos que eu recebi quando tinha 14 anos de idade, de ser um pregador da palavra. Não é porque eu queria, não é porque a tradição vinha de um pai pastor, não. É porque Deus chama. É porque Deus escolhe. Até tentei correr desse chamado, mas não deu certo. Porque Ele é que faz o querer e o realizar em nós. Isaías capítulo 54, um texto muito conhecido, lindo. Nosso pastor sempre fala. Ele diz assim, Isaías 54, a partir do verso 1: Cante, ó estéril, você que nunca teve filho, e rompa em canto, grite de alegria. Você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que os daquela que tem marido, diz o Senhor. Alargue o lugar da sua tenda, estenda bem as cortinas da sua tenda, não impeça, estique as cordas, firme suas estacas, pois você se estenderá para a direita e para a esquerda, e seus descendentes desapossarão nações e se instalarão em cidades abandonadas. Não tenha medo. O Senhor falava comigo, porque bate o medo no novo, e disse: não tenha medo, meu filho, você não sofrerá vergonha. Não tema o constrangimento, você não será humilhado. Você esquecerá a vergonha da sua juventude e não se lembrará mais da humilhação da sua viuvez. Preste atenção, diz assim, verso 5: pois o seu Criador é o seu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, o Santo de Israel é o seu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra. Deus de toda a terra. E o Senhor me disse: não tenha medo, onde você for, eu estarei com você. Bate aquele medo, aquele frio na barriga, do novo, do desconhecido. Mas a palavra do Senhor diz: tenha medo não, meu filho, eu estou com você. Se prepare para aquilo que Deus tem planejado para a sua vida e para esta igreja. O Senhor falava isso comigo enquanto eu ministrava, enquanto eu meditava nessa palavra. Esse ministério é um ministério abençoado e próspero. E tem muitas pessoas se questionando e dizendo: mas Senhor, por que eu não consigo ver os frutos daquilo que eu faço? Porque eu não consigo resultados. Talvez você nessa noite está aqui e já se fez essa pergunta ainda hoje. Mais na frente vamos entrar numa história que ministrou no meu coração e vai ministrar no seu, em nome de Jesus. Mas você vai ver
apenas deixe eu lhe dizer uma coisa: volte a sonhar os sonhos de Deus. Sonhe, projete, planeje aquilo que Deus tem colocado em teu coração. 2020 será o ano em que você concretizará sonhos. Mas para isso precisamos nos preparar. É por isso que o texto de Isaías diz assim no verso 2: alargue o lugar da sua tenda. Precisamos agir. Às vezes ficamos parados esperando que tudo caia do céu. Não, precisamos alargar as tendas. 2020 vai ser um ano para nós alargarmos as tendas. E você não vai ficar de fora. Esta igreja tem promessa que será um celeiro de missionários, missionárias e homens de Deus e mulheres de Deus. Estenda bem as cortinas, estique as cordas, firme as estacas. Não pare de sonhar, mas também não pare de agir. Sabe, como igreja, nós temos um chamado em comum. E esse é o sonho de Deus para nós como igreja. O nosso pastor falou na última mensagem: nós somos embaixadores do reino de Deus. Nós somos reconciliadores. Em 2020, seja um embaixador do reino de Deus. E me permita falar isso com carinho, mas também com ousadia. Tome vergonha na cara. Tome vergonha na cara. E não se contente apenas em vir nos domingos, mas se levante e seja um embaixador de verdade. Não seja um funcionário público que se acomodou no seu cargo. Seja um chamado por Deus para fazer a obra que Ele determinou aqui neste lugar. Estou falando com temor e tremor. Não por ser melhor, mas porque foi isso que o Senhor ministrou no meu coração. E não poderia ficar calado. Você e eu fomos chamados para sermos embaixadores do reino de Deus. Um reino inabalável. E isso deveria nos honrar. Senhor, eu me sinto honrado, por isso preciso fazer com o melhor, de maneira excelente, o chamado que eu tenho em comum com todos os nossos irmãos. Você não precisa estar nesse púlpito para ser embaixador. Você está sentado aí, é lavado e remido pelo sangue de Cristo, já é um embaixador. Foi chamado para o ministério da reconciliação. Não pare de sonhar, mas também não pare de agir. Nós compartilhamos sempre na rede verde que nós temos um sonho. E eu creio que esse sonho nunca vai acabar. É o sonho de ver todas as ruas de Cabedelo com uma célula, para que todas as ruas tenham um farol aceso, para que todas as ruas possam ter a oportunidade de ouvir da palavra de Deus. Você não imagina os testemunhos dos vizinhos onde acontece a célula, são tremendos. Pessoas que estão desesperadas muitas vezes, perdidas, que não têm esperança, mas ouviram uma voz. É a voz de Deus, mas sabe qual é a voz mesmo? É a sua e a minha, entoando louvores ao Senhor. E isso muda tudo. Isso muda uma realidade. Isso muda um panorama. Você não imagina como você é usado e usada quando você vai para a sua célula com um coração de adorador. E não imagina mais ainda você que abre sua casa para que a célula aconteça no seu lar, porque a presença do Deus Todo-Poderoso está ali. Você se estenderá para a direita e para a esquerda. Seus descendentes desapossarão nações
e se instalarão em cidades abandonadas. Não tenha medo, você não será envergonhado, não será humilhado. Sabe, quantas oportunidades nós tivemos em 2019 de poder desapossar outras entidades dentro de casas, mas por estarmos na comodidade e no conforto do nosso lar, a gente perdeu essa oportunidade. Mas eu profetizo em nome de Jesus que 2020 você não vai desperdiçar nenhuma oportunidade, em nome de Jesus. Verso 5 diz assim: pois o seu Criador é o seu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, o Santo de Israel, o seu Redentor. Ele é chamado Deus de toda a terra. Quem é o noivo da igreja? Quem é o noivo da igreja? Tem alguém sem convicção disso? Vamos de novo. Quem é o noivo da igreja? Agora pareceu que você está convertido mesmo. É Cristo. Cristo é o noivo. Cristo é o Senhor. Cristo é o nosso Criador. Uma das coisas que não podemos deixar de falar também nessa noite, amados, é que para cada sonho, existe um processo. E aí eu gostaria agora de entrar no tema central. Você se pode projetar. Eu gostaria que nós pudéssemos então aprender um pouco a contar nossos dias, passando pelos processos dos sonhos de Deus para nós. E é aprendendo a contar nossos dias. Esse é o tema. Mas como é um pouco mais extenso, eu reduzi para isso. Mas é aprendendo a contar nossos dias, passando pelo processo dos sonhos de Deus para nós. Quando passamos pelo processo, nos tornamos mais sábios. E eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Gênesis, capítulo 37. E eu sei que você já conhece essa história. Gênesis capítulo 37, a partir do verso 3. É a história de um jovem. E diz assim a palavra do Senhor. Amém? Ora, Israel gostava mais de José do que qualquer outro filho, porque lhe havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Em outras versões nós sabemos que era uma túnica muito bonita e colorida. Quando os seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Aqui começa a nossa história. Certa vez, José teve um sonho. E quando contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Verso 8. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. O que eu gostaria de extrair dessa história, que é muito rica e tem muitas lições, muitas, mas muitas, porque a palavra é viva, eficaz, é na verdade o processo do sonho de José. É nesse sonho que começou o processo.
para José. Foi a partir dali que os seus irmãos começaram a odiá-lo mais ainda. E por isso, José então começa o processo da sua vida. Deixe-me dizer uma coisa a você: todo processo na sua vida começa com um sonho dado por Deus. Se você não entende os sonhos que vêm da parte de Deus, nunca entrará no processo certo para a concretização desse sonho. É forte, né, Rosana? Se a gente não entende, se a gente não discerne esse sonho que vem da parte de Deus para a nossa vida, nós nunca vamos entrar no processo certo para que esse sonho se concretize. O sonho de José causou inveja dos seus irmãos, que o venderam como escravo aos 17 anos de idade. Ele tinha 17 anos quando foi vendido como escravo. Quando Deus tem sonhos para nós, Ele move terra e céus para que eles se concretizem. Porém, precisamos entender que o processo nunca é revelado, mas sim experimentado por nós. Porque se Deus contasse o processo, a gente corria. É verdade? Imagine, você sabendo do processo que vai passar, eu corro. Salmo de número 105. Não precisa abrir, vou ler rapidamente. Salmo 105 diz assim: Ele mandou vir fome sobre a terra e destruiu todo o seu sustento. Ele quem? O Senhor. Continuando. Mas enviou um homem adiante deles. Quem? Que foi vendido como escravo. José teve um sonho, mas esse sonho não foi ele que sonhou, ele que se achou bonitinho e que estava lá sendo adorado, ou os seus irmãos se curvando perante ele. Tinha todo um propósito. Uma coisa interessante, e você precisa entender: tudo na tua vida, na minha vida, tem um propósito. Tem propósito. Machucaram-lhe os pés com correntes e com ferros, prenderam-lhe o pescoço, até cumprir-se a sua predição e a palavra do Senhor confirmar o que dissera. O rei mandou soltá-lo. O governante dos povos o libertou. Ele, o rei, o constituiu senhor de seu palácio e administrador de todos os seus bens, para instruir os seus oficiais como desejasse e ensinar a sabedoria às autoridades do rei. Ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias, para que eu alcance sabedoria. Não tinha homem melhor do que José, que passou pelo processo para poder ensinar sabedoria nessa nossa história. Imagine então um jovem de 17 anos, que tinha todas as regalias de ser o preferido da casa, se tornando agora um escravo, de ter uma túnica colorida, a ser vendido no mercado de escravos do Egito. Vai então logo após, e não vou entrar muito em detalhe, porque vocês conhecem a história e pelo tempo, mas vai então para a casa de Potifar como escravo. Só que José tinha uma diferença dos demais escravos. José estava preso no seu físico como um escravo, mas na sua mente José era livre. Na sua mente ele tinha mentalidade de reino e não de escravo. Tudo que ele fazia era bem feito. Aonde José colocava as mãos, prosperava. José tinha mentalidade de embaixador do reino de Deus.
porque ele sabia que não representava um reino terreno que se corrompe, que acaba, mas representava um reino incorruptível, inabalável. Depois de um tempo, outra lapada para José. Além de ser vendido como escravo, além de ter sido primeiro vendido como escravo por seus irmãos e agora comprado por Potifar, após várias tentativas de seduzi-lo, mas sem êxito, a mulher de Potifar mente para o seu esposo e então José é mandado à prisão por suposta tentativa de abuso. José agora está preso, desacreditado, humilhado, perseguido, caluniado. E eu quero perguntar uma coisa nessa noite. Esse não é motivo para qualquer jovem perder o seu sonho, esquecer os sonhos. Só que José, ele nunca esqueceu do sonho que Deus tinha dado em seu coração. Outra coisa era motivo para José odiar os seus irmãos. Mas ele dizia em seu íntimo: tudo tem um propósito, porque todas as coisas cooperam para o bem. Aqui eu estou parafraseando, mas era o coração de José. Até determinado tempo, por causa dos sonhos de outras pessoas, o copeiro e o padeiro do rei, o panorama começa a mudar. E aqui eu gostaria de compartilhar um ensinamento que Deus me deu meditando nessa palavra. Os dons que Deus te deu, eles não são apenas para ajudar a concretizar os teus sonhos, mas para ajudar na concretização dos sonhos dos outros. Você não foi colocado aqui apenas para que o seu sonho seja concretizado. Você está aqui para ser uma alavanca para os sonhos dos outros. Outras pessoas precisam de vocês. E você é um instrumento de Deus para isso. Nunca se torne egoísta a ponto de pensar que seus dons, aliás, os dons de Deus que Ele deu a você, são para o seu próprio crescimento e bem-estar. Eles são principalmente para ajudar as outras pessoas a concretizarem os sonhos de Deus para elas. Sabem quanto tempo passou desde que José foi vendido por seus irmãos, jogado no poço, até que ele assumiu o papel de administrador, de governador do Egito? 13 anos. 13 anos. A palavra diz que José recebeu o cargo de governador do Egito aos 30 anos. Ele tinha 17 quando foi vendido. 30 anos. 13 anos de sofrimento. 13 anos de escravidão. Entre escravo e prisioneiro. Me diga uma coisa. Novamente eu quero perguntar. Não é motivo para um homem agora ter esquecido os seus sonhos? 13 anos jogado num poço, vendido como escravo pelos irmãos, comprado por Potifar, caluniado pela mulher, jogado na prisão. 13 anos. 13 anos não são 13 dias, não são 13 meses, são 13 anos. É motivo para qualquer um desistir dos sonhos. Mas José não desistiu, porque José sabia. Às vezes,
com alguns meses dentro do processo dos sonhos de Deus para a nossa vida, desistimos dos sonhos. Ah, Senhor, eu pensei que ser líder de célula era o sonho do Senhor para mim, mas não, é muito problema, é muito irmão que vem. O Espírito ministrava no meu coração que se você desiste dos sonhos de Deus, você nunca vai ser um homem ou uma mulher bem-sucedida. E é mais, o Senhor ministrava esta frase, e guarde no coração, porque a grande diferença de passar pelo processo e chegar à concretização dos sonhos de Deus para nós é que aqueles que sabem que estão passando pelo processo dos sonhos vão perseverar. Mas aqueles que não têm convicções dos sonhos de Deus para a sua vida vão desistir no processo e inventar um outro sonho. Porque acontece muitas vezes isso conosco. Ah, Senhor, está muito difícil, não aguento, então vou inventar outro sonho. Agora não quero mais ser engenheiro, quero ser advogado, quero ser médico. Agora não quero ser mais missionário. Deus nos prometeu vitória. Mas para ter vitória, há luta. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, disse o Senhor. Sabe, quantas vezes eu tive já a vontade de desistir dos sonhos de Deus para a minha vida. Meu bispo, temos caminhado esse tempo. E o Senhor tem sido um homem de Deus para a minha vida. E eu agradeço a Deus pela sua vida. E eu não poderia deixar de agradecer, porque o Senhor tem me ajudado em muitas áreas. E para nós, como família, é muito difícil nos despedir desta igreja. É muito difícil porque aqui nós alcançamos muitas coisas, não é, amor? Em 2009 foi onde reativamos o nosso chamado aqui nesta igreja, no Veredas Antigas. Lembra que eu disse que fiz uma retrospectiva dos anos? Eu jamais me esqueci. Nos encontrávamos numa lanchonete aqui, para não fazer propaganda. E o pastor dizia: estamos orando por vocês. E Deus já tinha começado a agir no nosso coração, porque essa igreja começou numa garagem. E eu fiz parte dessa igreja desde os seus inícios. Junto com Célia, ainda não éramos casados. Conheci ela nessa igreja, casamos nessa igreja. Jonathan nasceu no hospital, mas nessa igreja aqui. Essa igreja está dentro de nós. Essa igreja, ela faz parte de nós. E não poderíamos, amados, jamais deixar de ser gratos a Deus por esta igreja, pela vida dos nossos pastores, pastor Augusto e pastor Ivete, de cada um de vocês, pastor Lincoln, Luciane, pastor Luciano, Mary, todos, pastor Uchoa, Valquíria, cada um de vocês, líderes da nossa rede Verde, líderes nos quais nós trabalhamos.
Túlio, Andréa. É difícil, mas é o processo de Deus. E eu não vou desistir dos sonhos de Deus para a nossa vida. Porque Ele nos tira e nos coloca onde Ele quer. É por isso que nessa noite eu gostaria de desafiar você. Aprendamos a contar nossos dias desde a perspectiva dos sonhos de Deus para nós. Vamos passar pelo processo. O processo é doloroso. No nosso caso, deixará saudades, vidas. O outro dia conversava com alguém e disse: vocês marcaram. Eu digo: Senhor, é pela tua misericórdia, porque quem sou eu? Mas tudo é pela graça, tudo é pela misericórdia. Nada é por nós. Aliás, se fosse por nós, nada seria feito. Mas tudo dele, por ele e para ele são todas as coisas. Por isso a ele seja a glória. Pode vir o louvor. A ele seja a glória. A ele seja a glória. E nessa noite eu gostaria de desafiar você. Gostaria de desafiar você para que em 2020 você possa experimentar os sonhos de Deus para a sua vida. Sabendo que o processo não é fácil, mas também Ele está conosco. Cada vez que você esteja passando pelo processo, lembre de José. José, odiado pelos seus irmãos, lançado no poço, vendido como escravo, comprado como um escravo, perseguido, humilhado, injuriado, na prisão. Mas mesmo assim, ele usou o dom de Deus que tinha recebido para ajudar os outros. Nesse caso, o copeiro, porque o padeiro foi para a forca, né? Mas ele ajudou ele. Nunca desista dos sonhos de Deus. Nunca desista daquilo que Deus tem colocado no seu coração. Persevere. Corra a corrida como um bom atleta. Porque o Senhor, o justo Deus, Ele vai recompensar. Aliás, que maior recompensa que a graça dEle, que a sua bondade, a sua misericórdia, que o seu amor para conosco. Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos neles sabedoria. Ensina-nos, Senhor. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria.